Olá, galera! Hoje a nossa aula de matemática vai ser muito divertida. Vamos aprender um novo jogo que se chama Número-Alvo. Para jogar, você vai precisar das cartas do seu encarte. São aquelas mesmas cartinhas que nós usamos no jogo Samba 10. Se você não tiver, não tem problema. É só você produzir 4 cartelas como essa da imagem. O jogo deve ter no mínimo 2 jogadores e no máximo 4. Um dos jogadores deve embaralhar as cartas e distribuir 4 para cada participante. As que sobrarem devem ficar viradas para baixo em um monte para compras. No exemplo da imagem, o jogador 1 recebeu as cartas 5, 9, 2 e 15 e o jogador 2 recebeu as cartas 10, 7, 11 e 12. A primeira carta do monte deve ficar virada para cima, no centro da mesa, indicando qual é o número-alvo da rodada. Nesse exemplo, o número-alvo foi 6. Cada jogador, na sua vez, tenta formar o número-alvo com 2, com 3 ou as 4 cartas da mão, usando adição e ou subtração. O jogador 1 fez uma subtração usando as cartas 15 e 9 e chegou ao resultado 6. Já o jogador 2 fez 2 continhas. Ele usou as cartas 10 e 7 para alcançar o resultado 17 e depois subtraiu com a carta 11 e chegou ao resultado número 6. As cartas que o jogador usar para formar o número-alvo ficam com ele e as demais voltam para o monte e devem ser reembaralhadas para dar início à rodada seguinte. No caso, o jogador 1 vai ficar com 2 cartas, o 9 e o 15. Já o jogador 2 vai ficar com 3 cartas, o 10, o 7 e o 11. As demais voltam para o monte. No fim de cada rodada, se o jogador não conseguir formar o número-alvo com suas cartas, deve devolvê-las ao monte para serem reembaralhadas. Nessa situação, o jogador não vai ficar com nenhuma carta, vai devolver todas. Cada jogador deve receber 4 novas cartas e a primeira carta do monte deve ficar virada para cima para ser o novo número-alvo. O jogo termina quando a quantidade de cartas for insuficiente para cada jogador receber suas 4 cartas e virar o número-alvo. Ganha aquele que conseguir juntar mais cartas até o final do jogo. Depois de jogar bastante com a sua família, não se esqueça de responder o seu livro de matemática. E para finalizar a sua atividade, acesse a plataforma Noí e responda o nosso fórum. Até a próxima aula, galera! Tchau! Obrigada pela companhia!